Seja muito bem-vindo a mais um Semibreves, seu podcast de teoria musical, episódio 3, exercícios de intervalos. Eu sou o Pedro Janquizur e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima. Boa tarde, meu povo. Vamos que vamos para mais uma jornada agora altamente prática. Agora altamente prática, hein? E mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que baixou, todo mundo que ouviu, todo mundo que compartilhou, todo mundo que comentou. É essa força de vocês que vai fazer a gente crescer e, mais importante, a gente saber para onde a gente pode crescer e para onde a gente pode ir. Exatamente. Não esqueça de deixar seu feedback dizendo quais são as suas dúvidas, quais são as suas impressões e se manifestar de qualquer forma. Como eu digo sempre, a gente aceita críticas, elogios, doações em dólar, euro, enfim. Estamos aí. Para entrar em contato com a gente, o e-mail é semibrevespodcast@gmail.com. No Facebook é facebook.com/semibrevespod, Instagram @semibrevespod e no Twitter @semibrevespod. E na descrição desse episódio vai ter o PDF com todos os exercícios escritos que a gente vai fazer aqui, que você pode, inclusive, se você tiver com esse tempo, eu recomendo que você baixe antes o PDF, tente fazer sozinho os exercícios e depois use as nossas respostas como gabarito. Ou então, se você estiver ouvindo no ônibus, no carro, no parque, correndo, na academia, o que você pode fazer é ouvir a pergunta, pausar o podcast, fazer na sua cabeça qual que você acha que é a resposta, e daí você ouve a gente fazendo o raciocínio e dando a resposta. O importante é que você exercite esse conceito. Só a prática constante e subsequente é que vai fazer com que esse raciocínio se torne automático. Porque na hora do play, na hora do vamos ver, não dá tempo de você ficar contando intervalos, etc, etc. Os conceitos vão se acumulando, mas, entretanto, um axioma, um dogma inicial como esse é fundamental para que você construa toda a sua base teórica que vai vir subsequentemente, entendeu? A música é uma forma de arte que depende do tempo, né? Não é que nem uma pintura, por exemplo, que não importa quanto tempo você demorou para fazer. O que importa é quando ela tá pronta. Exato. A música depende do tempo. Então, toda essa parte teórica que a gente tá falando, ela tem essa característica no mundo da música de você precisar ter tudo isso muito automático. Ela é teoria, mas ela é prática ao mesmo tempo, porque se você não souber isso de forma automática, ela acaba não servindo para nada. E a maneira de deixar isso automático é repetição. Repita, repita, repita. Repita e repita ad eternum, e isso vai ficar intrínseco ao seu fazer musical. Acredite. No episódio anterior a gente falou sobre a formação dos intervalos. Então, entre duas notas musicais, a gente sempre vai ter uma distância entre elas. Essa distância pode ser medida usando a nossa régua, que é a escala maior. Essa escala maior é formada de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, partindo de qualquer tônica, e essa escala maior vai formar todos os intervalos maiores e justos. Então a segunda nota dessa escala vai ser a segunda maior a partir da tônica, a terceira vai ser a terça maior, a quarta justa, a quinta justa, a sexta maior, a sétima maior e a oitava justa. Resumindo, segunda, terça, sexta e sétima são os intervalos maiores da escala maior, quarta, quinta e oitava são os intervalos justos. Esqueci alguma coisa? Não, perfeito. E a partir desses intervalos maiores e justos, nós vamos extrair as outras três famílias subsequentes, que são os menores, os aumentados e os diminutos. Os menores vão ser os maiores abaixados em meio tom, os aumentados, os justos ou maiores aumentados em meio tom, e os diminutos serão os menores ou justos diminuídos em meio tom. Se você sai de um intervalo maior para chegar num intervalo diminuto, você, portanto, diminui um tom. Você diminui do maior para o menor meio, do menor para o diminuto mais meio, do maior para o diminuto um tom. Então a gente tem várias opções de intervalos partindo de qualquer nota daquelas 12 que a gente viu lá no primeiro episódio. Qualquer dúvida que você tenha, você está chegando agora, volta, já tem 2 episódios cheios de informação aí para você chegar até aqui. Então vamos colocar na prática, fazer alguns exercícios de como a gente identifica quais são esses intervalos. Para a gente começar a dissecar o processo, a gente descreveu a maneira teórica do uso da régua da escala maior, etc.
etc., como chegar nas primeiras duas famílias iniciais, os justos e maiores, e como chegar nas três subsequentes. Para que a coisa fique mais clara, nós vamos fazer alguns exercícios práticos partindo de tônicas diversas e sugerindo intervalos diversos, para que você consiga acompanhar o raciocínio e conseguir fazer o mesmo processo na sua casa. Então vamos lá, vamos sugerir a primeira tônica. Então a nossa tônica é agora um Ré natural. Partindo desse Ré, Pedro, quem é, já que defini esse Ré como tônica, quem é a terça maior do Ré? Terça maior do Ré. Então vamos começar pelo começo. A terça maior vai ser a terceira nota, certo? Terceira nota de onde? Então se eu tô saindo do Ré, eu tenho Ré, que é a primeira, Mi, que é a segunda, e Fá, que é a terceira. Perfeito. Então a minha terça vai ser um Fá. Independente de qualquer coisa. Qual Fá? Qual Fá? A gente sabe que a terça maior é a terça que está dentro da escala de Ré maior. Perfeito. Então se eu for seguindo a escala de Ré maior, eu vou ter de Ré, eu tenho que contar um tom para minha segunda nota, que vai ser o Mi, e depois mais um tom para minha segunda nota. Como o Fá tá a meio tom do Mi, a minha terça maior vai ser um Fá sustenido. Então, Ré é a tônica, Fá sustenido é a terça maior, perfeito? Isso aí. Perfeito, maravilha. Seguindo nessa mesma ideia, se o Ré é a tônica, o Fá sustenido é a terça maior, quem é a terça menor, Pedro? A terça menor, ela vai estar meio tom abaixo da terça maior, Muito correto? bem. Exato. Então, se eu abaixar meio tom do Fá sustenido, eu chego num Mi sustenido. Não, Mi sustenido seria a segunda aumentada, porque é o Mi, é a segunda nota. Então, o meu Fá, a minha terça menor vai ser o Fá natural. Perfeito. Então, se a terça maior era o Fá sustenido, a terça menor vai ser o Fá natural, perfeito? Beleza. Muito bem. Lembrem-se, estávamos num intervalo maior, desse meio tom desse intervalo maior, ele virou um intervalo menor. Partindo da tônica Ré, eu vou agora sugerir a quinta justa. Quem é a quinta justa de Ré maior, Pedro? Como chegar nela? A quinta vai ser a minha quinta nota. Então, partindo do Ré, Ré, Mi, que é a segunda, Fá, que é a terceira, Sol, que é a quarta, Lá, que é a quinta. Perfeito. Então, sabemos que o intervalo compreendido entre o Ré e o Lá é sempre uma quinta. É sempre uma quinta. Então, vamos achar qual Lá que é esse. A quinta justa é a quinta da escala maior. Perfeito. Então, a escala maior de Ré, eu tenho Ré, Mi, Fá sustenido, que a gente já tinha visto antes. Da terceira para a quarta nota, eu vou precisar de um meio tom. De Fá sustenido, ando meio tom, eu chego no Sol. E aí eu preciso andar mais um tom para chegar na quinta. Do Sol, eu ando um tom para o Lá natural, que vai ser a quinta do Ré. Muito bem. Então, chegamos à conclusão que a quinta justa de Ré é o Lá. Partindo de Ré como tônica, temos o Lá natural como quinta justa, perfeito? Então, seguindo nesse raciocínio, mantendo a tônica no Ré, quem é a quinta aumentada? Quinta aumentada. Então a gente já tinha visto que o Lá é a quinta justa. Perfeito. Quinta tem que ser Lá. Então eu preciso alterar esse Lá para ele ficar aumentado. Se eu me lembro bem, para eu transformar um intervalo justo num aumentado, eu preciso subir ele meio tom. Isso. Então meio tom acima do Lá, eu chego no Lá sustenido. Perfeito. Muito bem. Por acaso, Pedro, se eu chamar esse Lá sustenido de Si bemol... De Si bemol? o que acontece? Não é a mesma nota? É a mesma nota, mas a nomenclatura muda, né? Muda. Então, se eu tô chamando ele de Si bemol, Si não é mais a quinta nota, Si é a sexta. Perfeito. Si bemol vai ser o que de Ré? Si vai ser a sexta, e na escala maior de Ré, se a gente tinha chegado no Lá como quinta justa, da quinta para sexta nota eu preciso andar mais um tom. Exato. De Lá para Si eu chego no Si natural. Então o Si bemol tá meio tom abaixo do Si natural, que seria a sexta maior. Então o Si vai ser uma sexta menor. Muito bem, então chegamos a mais uma conclusão. Nós temos aí uma enarmonia entre a quinta aumentada e a sexta menor, como visto no episódio 2. Você veja aqui, se você está subindo da quinta justa para a quinta aumentada, ou descendo da sexta maior para a sexta menor, você vai encontrar a mesma altura. Entretanto, nós vamos usar nomenclaturas diferentes, porque
que nós vamos ter uma quantidade de notas diferentes entre a tônica e o intervalo propriamente dito, correto? Isso vai ficar mais claro quando a gente for ver formação de acordes e formação de escalas, né? O uso da sexta menor ou quinta aumentada, por exemplo, depende se a gente já tem uma outra quinta nesse acorde. Se a gente tá usando uma quinta justa, essa outra nota vai soar como uma sexta menor, em vez de soar como uma quinta aumentada. Já se a gente não tem quinta nenhuma, ele vai soar mais como uma quinta aumentada, dependendo da situação. Muito bem, vamos seguir então, vamos mudar a tônica para a coisa ficar um pouco mais interessante. Eu vou começar agora do Fá sustenido. Fá sustenido é a minha tônica, perfeito? Eu quero saber quem é a segunda maior desse meu Fá sustenido. Vamos lá, a segunda maior é a nota que está dentro da escala de Fá sustenido. Exato. A segunda maior faz parte da escala. Vai ser a segunda nota, então Fá, Sol, vai ser algum Sol, e vai ser o Sol que está a um tom de distância do Fá sustenido. Perfeito. Então vai ser Fá sustenido, eu ando meio tom, eu chego em Sol natural, mais meio tom, eu cheguei no Sol sustenido. Muito bem, perfeito. Isso foi fácil, o caminho é curto. Perfeito, o caminho é curto, tranquilo. Então Fá sustenido é a tônica, Sol sustenido é a segunda maior. Seguindo no raciocínio análogo, mantendo o Fá sustenido como tônica, se eu quiser essa segunda aumentada, como é que eu vou chamar essa nota? Segunda aumentada, Exato. então eu tinha o Sol sustenido como segunda maior. maior. Se eu andar meio tom desse Sol sustenido, subir ele mais meio tom, eu chego no Lá natural. Mas se eu chamar de Lá natural, ele é uma terça, porque Fá, Sol e Lá é a terceira nota. Exato. Então eu não posso chamar ele de Lá. Então eu preciso subir meio tom de Sol sustenido e continuar chamando ele de Sol. Então ele vai se chamar Sol dobrado sustenido. Perfeito. Então, para reforço, o intervalo compreendido entre qualquer Fá e qualquer Sol, seja ele natural sustenido, vai ser sempre uma segunda. O intervalo compreendido entre um Fá sustenido e o Sol dobrado sustenido é uma segunda aumentada. Segunda essa que partiu do Sol sustenido, que era a segunda maior, e foi aumentada em mais meio tom. Chegamos então no Sol dobrado sustenido. Perfeito. Exatamente isso. Vamos inverter a ordem desses exercícios então. Vamos num raciocínio inverso. Vamos pensar no seguinte: se eu tenho o Ré como terça, quem é a tônica dele? O Ré é a terça, o quê? O Ré é a terça maior. Terça maior. Isso. Bom, se o Ré é a terça maior, ele tem que ser a terceira nota. Se eu voltar duas notas, eu tô no Ré, eu volto uma, eu chego no Dó, eu volto mais uma, eu chego no Si. Então, um intervalo compreendido entre um Ré e um Si, seja ele qual for, natural ou sustenido, vai ser sempre uma terça. Vai ser sempre uma terça, certo? Mas eu quero uma terça maior. Maior. Então, se eu volto, o Ré é a terceira nota. Da terceira para a segunda, eu tenho um tom. Perfeito. Então, se eu voltar um tom do Ré, eu cheguei no Dó. Entre a segunda e a tônica, eu tenho mais um tom na escala maior. Então, se eu voltar meio tom do Dó, eu chego no Si. No Si natural. Si natural. Então, eu preciso voltar mais meio tom. Então, eu fico com o Si bemol. Perfeito. A que conclusão chegamos, então? Que se o Ré natural é a terça maior, a tônica é o Si bemol. Nós invertemos o raciocínio para que fique claro que não interessa a ordem que a gente está contando, se ascendente ou descendente na escala, mas sim o que interessa é a distância efetivamente, tanto em qualidade quanto em quantidade, contando o número de notas compreendido entre o intervalo e também a qualidade deles, levando em consideração a quantidade de semitons e a nossa régua pré-definida, a famosa e tão utilizada escala maior. Muito bem, vamos seguir nessa mesma ideia. A tônica agora é Mi bemol. O Mi bemol é a tônica. Quem é a quarta justa desse Mi bemol? Quarta justa do Mi bemol. Quem é a quarta justa do Mi bemol? Do Mi, eu tenho Mi, Fá, Sol e Lá. Perfeito. Então, a minha quarta vai ser um Lá. Eu quero uma quarta justa, então ela faz parte da escala de Mi bemol maior. Então, eu vou de Mi bemol, se eu andar um tom, meio tom eu chego em Mi, mais meio tom eu chego em Fá. Vai ser a minha segunda. Exato. Segunda maior é o Fá. Segunda maior. Então, eu tenho que andar mais um tom da minha segunda para minha terça. Andando um tom do Fá, eu chego no Sol. Vai ser a minha terça maior. E aí eu preciso de meio tom entre a terça e a quarta justa. Meio tom do Sol, eu chego em Lá bemol. Porque o Lá tá a um tom do Sol natural. Então eu tenho que voltar meio e fico com o Lá bemol. Exato. Então, se o Mi bemol é a tônica, o Lá bemol
é a quarta justa. Perfeito, Pedro, muito bem. Quem é a quarta aumentada com o Mi bemol? Aumentada, eu preciso subir meio tom dessa minha quarta justa, então eu chego no Lá natural. Mi bemol, Lá natural. Perfeito. Então, se o Mi bemol é a tônica, o Lá bemol é a quarta justa, portanto, a quarta aumentada vai ser Lá natural. Subi meio tom do intervalo natural, do intervalo perfeito, e cheguei na quarta aumentada. Muito bem, vamos mudar a ideia do exercício agora. Vamos tocar duas notas e pedir um intervalo compreendido entre as mesmas. Qual é o intervalo compreendido entre um Mi e um Si bemol? Mi natural e um Si bemol. Mi natural e um Si bemol. Então vamos contar a escala de Mi natural até chegar em algum Si. Então eu tenho Mi, eu ando um tom, eu chego em Fá sustenido, que vai ser a minha segunda maior, que o Fá tá meio tom do Mi, então eu ando mais meio para chegar no Fá sustenido. A minha terça vai estar a um tom do Fá sustenido, então se eu andar meio tom eu chego no Sol, mais meio tom eu chego no Sol sustenido. A minha quarta justa vai ser um Lá natural, porque eu andei meio tom do Sol. Exato. E a minha quinta justa vai ser um Si natural, porque eu andei um tom do Lá. Então o Si bemol vai estar meio tom abaixo da quinta justa. Perfeito. Então vai ser uma quinta diminuta. Muito bem. Então por que a gente chamou ele de quinta diminuta, Pedro, e não de quarta aumentada? Ah, porque a quarta aumentada seria um Lá, que é a quarta nota. Mi, Fá, Sol e Lá. E se fosse a quarta aumentada, seria um Lá sustenido. Lá sustenido, e não que é Si bemol. enarmônico de Si bemol. Perfeito. Mais uma vez, reforçando, gente, em matéria de música popular, nós vamos encontrar inúmeros casos onde essas enarmonias vão ser totalmente respeitadas e usadas indiscriminadamente. Entretanto, para efeito de compreensão, didática e nomenclatura, é interessante que você saiba as diferenças dessas enarmonias. Quando é uma quarta aumentada e quando é uma quinta diminuta. Quando você trata de um Lá sustenido e quando você trata de um Si bemol, quando a tônica é um Mi. Perfeito? Muito bem. Mais um exercício desses, então. Qual o intervalo compreendido entre um Dó sustenido e um Fá natural? Dó sustenido e Fá natural. Essa pergunta é altamente capciosa. Vamos lá. Se eu parto do Dó sustenido, eu já sei que o Fá vai ser uma quarta. Perfeito. Dó, Ré, Mi, Fá. Independente de qualquer coisa. Já tô aprendendo a pensar no número rápido. A partir daí, eu tenho que contar a escala de Dó maior, então. Dó, eu ando um tom para chegar na segunda, que vai ser o Ré sustenido. Dó Exato. sustenido, Ré sustenido. Ando mais um tom para chegar na terça maior, que vai ser o Mi sustenido. E o intervalo era Dó sustenido, Fá natural. Isso. Então, se eu andar mais meio tom desse Mi sustenido, eu chego no Fá sustenido. Perfeito. Então eu tenho que voltar meio tom, para onde estava o meu Mi sustenido. Mas eu vou chamar ele de Fá natural. Exato. Então ele vai ser uma quarta diminuta. Perfeito. Veja você, mais um caso de enarmonia aí. Como eu disse, a pergunta era capciosa, né? Se eu chamar ele especificamente de Fá natural, partindo do Dó sustenido, eu assumo que esse intervalo compreendido entre os dois é sempre uma quarta. Dó, Ré, Mi, Fá, vai ser sempre quatro, tem quatro notas, vão ter uma quarta ali dentro. Como eu estou partindo de Dó sustenido, a minha quarta justa vai ser um Fá sustenido, como o Pedro contou. E a terça maior, um Mi sustenido. Se eu estou descendo do Fá sustenido meio tom, eu vou chamar esse intervalo de quarta diminuta. Enarmônico a terça maior, que no caso aí é o Mi sustenido, perfeito? E o contrário também é verdadeiro, né? Se eu tô procurando se eu tô partindo de Dó sustenido e eu estou procurando uma quarta diminuta, eu não posso chamar de Mi sustenido. Exato. Eu preciso chamar de Fá natural. De Fá natural, porque nós estamos tratando de uma quarta. 4 notas entre as duas, perfeito? Perfeito. Isso aí, galera, valeu. Quem conseguiu resistir até o final, quem conseguiu acompanhar todos os exercícios, quem não conseguiu acompanhar, por favor, volte nos outros episódios, revise a matéria e ouça esse aqui de novo, até ficar claro. É isso aí. Qualquer dúvida pode mandar pra gente. De novo, o contato é semibrevespodcast@gmail.com. No Facebook estamos como semibrevespod, facebook.com/semibrevespod, no Instagram é @semibrevespod, no Twitter é @semibrevespod. Pode entrar em contato com a gente em qualquer desses meios que a gente responde pra você, qualquer dúvida que você tenha. Perfeito, gente. Semana que vem tem mais. Vamos com tudo, força na peruca e é isso aí. Isso aí. Semana que vem estamos de volta com os exercícios de percepção de intervalos. Você não perde por esperar. É isso aí, valeu. Valeu, falou.